Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu queria voltar com as aulas de instrução, achei que a gente ia poder voltar com as aulas de instrução, mas me parece que a gente vai ficar bastante tempo sem poder estar na igreja todo mundo junto, por causa do coronavírus, né? Então, para a gente não ficar sem ver as coisas da instrução, eu vou voltar a fazer aulas com vocês por vídeo, para a gente poder ir avançando, tá? A gente viu na última aula, o último vídeo, a gente falou sobre a lição 2. Tá? A Bíblia é um livro sem igual, que está lá na página 17 da nossa apostila. Tá? Mas faltou um pedacinho para a gente ver, que está lá na página 20, que fala sobre os dois ensinos principais da Bíblia. A Bíblia a gente viu que é dividida em Antigo e Novo Testamento, que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, que o Novo Testamento foi escrito em grego, que quem escreveu o Antigo Testamento foi Moisés e os profetas, o Novo Testamento, os evangelistas e os apóstolos, que o Antigo Testamento tem 39 livros, que o Novo tem 27, que o Antigo Testamento demorou 1500 anos para ser escrito, que o Novo demorou 100 anos para ser escrito. A gente viu também que o que divide o Antigo do Novo Testamento é o nascimento de Jesus Cristo. Antes de Jesus é o Antigo Testamento, a antiga aliança, o antigo contrato que Deus fez com o seu povo, de que ia enviar um Salvador e que esse Salvador é que garantiria o céu para eles. E o Novo Testamento, que começa com o nascimento de Jesus, que nos conta que Jesus nasceu, veio a esse mundo, sofreu em nosso lugar, morreu na cruz e ressuscitou para nos garantir o céu. Então, o antigo contrato, o Antigo Testamento era: vai vir um Salvador e esse Salvador vai garantir o céu para vocês. O Novo Testamento, que é a época que a gente vive, veio um Salvador, ele já viveu nesse mundo, morreu e ressuscitou, e crendo nele vocês vão para o céu. Então são essas duas divisões. A gente viu também lá que o Antigo Testamento a gente pode dividir ele em 5 partes, tá? Os livros de Moisés, os livros de lei, os livros da história, os livros poéticos, os livros dos profetas maiores e os livros dos profetas menores. A gente viu que o Novo Testamento a gente também consegue dividir numa mão: os evangelhos, o livro histórico, Atos dos Apóstolos, as cartas ou epístolas do apóstolo Paulo, as cartas ou epístolas gerais e o último livro de profecia ou de revelação, que é o Apocalipse. Lá na lição, inclusive, tinha para vocês pintarem as mãos, tem desenho de 2 mãos, para vocês pintarem as mãos conforme a divisão. Tá? Então a gente divide a Bíblia de forma física, como a gente pode enxergar, em Antigo e Novo Testamento, cada um dos testamentos divididos em outras 5 partes, com os seus respectivos livros, certo? Mas a Bíblia inteira pode ser dividida em 2 ensinamentos principais, que a gente chama de lei e de evangelho. Esse evangelho aqui, dos ensinamentos, não são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Não é isso. É ensinamento de lei e o ensinamento do evangelho. Quando a gente vai na igreja, quando a gente escuta o pastor fazendo um sermão, quando a gente escuta um pastor fazendo o sermão, o pastor vai no sermão falar da lei e do evangelho. Mas o que é a lei e o evangelho? Vocês têm lá na página 20 um esqueminha, é um quadradinho, uma tabela, explicando o que é cada uma das partes. Então, a lei, vamos começar pela lei, tá? A lei ensina como nós devemos ser, o que nós devemos fazer e o que a gente tem que deixar de fazer. Os mandamentos de Deus, por exemplo, são leis. Não mate. É o que não pode fazer. Ou o que tem que ser feito: obedeça, respeite o teu pai e a tua mãe, para que você vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Isso é lei. Deus está mandando fazer. Tu tem que fazer isso. Isso é lei. A segunda coisa é que a lei mostra o nosso pecado. E também mostra que por causa do nosso pecado, Deus tem ira. Ira é quase como se fosse raiva, tá? Só que raiva a gente perde o controle. Quando a gente está com raiva, a gente perde o controle, a gente bate em todo mundo. Ira
é como se fosse raiva, mas ela é controlada. Eu sei por que eu estou bravo, tá? A gente desperta, Deus não tem raiva, Deus tem ira. Deus não perde a cabeça, não fica sem razão, mas Deus tem ira por causa do pecado, tá? Então a lei mostra o pecado e mostra que Deus não gosta do pecado. Por exemplo, vou pegar de novo o 4º mandamento: honrarás teu pai e tua mãe para que vás bem e viva muito tempo sobre a terra. Então a gente olha para o mandamento e diz assim: eu sempre honrei, sempre respeitei, sempre obedeci pai e mãe? Não. De vez em quando eu não obedeço pai e mãe. De vez em quando, lá na explicação, a gente vai ver, quando chegar no 4º mandamento, diz lá: devemos temer e amar a Deus e, portanto, respeitar nossos pais superiores, não irritá-los. A gente de vez em quando irrita o pai e a mãe de propósito, não é? A gente provoca o pai e a mãe. Isso é pecado. E Deus não gosta disso. Então a lei diz: tu peca. E porque você peca, você provoca a ira de Deus. A terceira coisa que a lei faz é ameaçar e condenar. Por causa do pecado, a gente pode ir para o inferno. Isso é uma ameaça. Se a gente continua no pecado, a gente vai para o inferno. Isso é condenação. A lei mostra isso, tá? O Evangelho é diferente. O Evangelho ensina o que Deus fez e ainda faz para nos salvar. Se a lei ensina como a gente deve fazer as coisas, não mate, obedeça o pai e mãe, o Evangelho mostra: Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito, não mate. Eu, porém, vos digo, não odeie as outras pessoas, não chame o seu irmão de tolo. Tá? Jesus aumenta isso aí, mas ele diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Isso é o Evangelho. A lei de Deus é impossível da gente cumprir. A gente não consegue cumprir. Qual é o jeito, então? É confiar em Jesus Cristo, e isso é Evangelho. A lei mostra pra gente assim: tu não consegue obedecer a Deus. Tá, então como é que eu vou para o céu, pastor? Como é que eu vou para o céu, Deus? Confia em Jesus Cristo. Ele pagou por todos os pecados na cruz. Isso é Evangelho. Tá? Outra coisa, o Evangelho mostra o Salvador. Assim como a lei mostra o nosso pecado e mostra que Deus fica bravo com a gente, fica irado, o Evangelho mostra o Salvador Jesus. Em Cristo todos os pecados são perdoados. É Ele quem nos perdoa, é Ele quem nos garante. Isso é Evangelho. E por último, o Evangelho promete dar o perdão, a vida e a salvação. E isso de novo é Jesus. Ou seja, o Evangelho, o ensino do Evangelho é Jesus Cristo, que veio a esse mundo, morreu em nosso lugar, pagou por todos os nossos pecados e nos dá de presente, de graça, o céu, a vida eterna com Deus. Tá? Então, a lei mostra o nosso pecado, o Evangelho mostra quem resolveu o pecado. A lei mostra a ira de Deus, o Evangelho mostra o perdão por meio de Jesus Cristo. A lei ameaça e condena, o Evangelho dá vida, dá salvação, dá o céu por meio de Jesus Cristo. Esses são os dois principais, ou são os dois ensinos da Bíblia, lei e Evangelho. Ótimo, mas se a gente quer saber mais do Evangelho de Jesus Cristo, então por que a lei está ali na Bíblia? A lei na Bíblia tem 3 funções, tá? A primeira delas é o freio. Para que serve freio? A gente está andando de bicicleta, descendo o morro ali do Rio Vermelho para a igreja, a gente precisa apertar o freio da bicicleta, senão a gente vai passar reto. O freio serve para parar, é para isso que serve o freio, para mais nada, serve para parar, diminuir e parar. A lei de Deus serve como freio para que o mundo inteiro não viva num caos, não viva numa bagunça geral. Não mate, não roube, respeite pai e mãe, não diga falso testemunho, não minta contra o teu próximo. Todas essas leis de Deus servem para frear. Imaginem se não existisse lei de não matar, de não mentir, de não roubar, de não respeitar pai, mãe, as autoridades, policial, bombeiro,
presidente da República, senador, deputado, prefeito, vereador. Se não existisse nada disso, ia ser uma baderna. O interessante é que o primeiro uso da lei, que é o freio, serve para todo mundo, para cristãos e para não cristãos. Se vocês olharem a história da humanidade, todas as nações, todos os povos do mundo inteiro têm essa mesma regra: não mate, não roube, não minta, não desobedeça autoridades e por aí afora. Isso é universal, serve para todas as pessoas. O primeiro uso da lei, o freio, parar a bagunça, parar o caos, parar a desordem no mundo, tá? O segundo uso é o espelho. Para que serve? E agora, o segundo e terceiro uso serve só para cristãos, tá? Para não cristãos, eles não têm sentido nenhum. Para quem confia em Jesus Cristo, para quem crê em Deus Todo-Poderoso, o segundo e o terceiro uso da lei fazem sentido. O segundo uso da lei é o espelho. Para que serve um espelho? Serve para a gente se olhar, para ver se a gente está bem. Imaginem lá, vocês levantam de manhã com o cabelo todo bagunçado, com o olho cheio de ramela, com marca de babado, porque vocês dormiram muito tempo, e aí vocês vão no banheiro. E aí chega na frente do espelho e toma até um susto de se ver daquele jeito. Mas aí a gente lava o rosto, penteia o cabelo, se ajeita e olha assim: agora tá bem, tá limpo, não tá mais babado, limpei a ramela, o cabelo tá penteado, agora tá certo, eu posso ir adiante. As meninas demoram um pouco mais de tempo, né? Penteia o cabelo, passa creme de não sei o que, passa um batonzinho, passa não sei o que no olho e um monte de coisa. Mas a gente se olha no espelho para ver se está bem. Ou depois do almoço, vocês almoçam, tal, comem um sorvete de chocolate de sobremesa e aí vão para o banheiro para escovar os dentes. Depois que a gente escova os dentes, a gente dá uma olhada se não ficou marca do sorvete de chocolate no rosto, para ver se não ficou nada mal escovado nos dentes, se ficou ali um pedaço de alface, um pedaço de feijão, qualquer coisa assim. A gente olha para ver se está bem. Com os mandamentos é a mesma coisa. Então, a gente vai estudar os mandamentos mais para frente, tá? E a gente vai entender isso aí mais fácil. O quarto mandamento: honrarás teu pai e tua mãe para que vás bem e viva muito tempo sobre a terra. Eu sempre honrei meu pai e minha mãe, sempre obedeci o pai e a mãe. A explicação lá que o Martinho Lutero faz vai dizer que a gente não deve provocar os nossos pais. Eu nunca provoquei o pai e a mãe, a gente provoca às vezes de propósito, né? Só para ver a mãe e o pai ficar bravos. E daí quando eu olho assim, puxa vida, eu não fiz o que Deus está dizendo. Isso está errado, eu estou sujo por causa do pecado. E qual é a forma da gente limpar isso? É pedindo perdão. Deus me perdoa por causa desse pecado. Por meio de Jesus Cristo, olha o Evangelho aí, por meio de Jesus Cristo que morreu na cruz por mim, perdoa os meus pecados. Tá? Ou, vou olhar o quinto mandamento: não matarás. Não matei ninguém, tá tranquilo. Mas aí a Bíblia continua dizendo, Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, não matarás, mas eu digo, se você chamar alguém de idiota, você é assassino. Então, puxa vida, eu briguei com meu irmão, ou com meu colega, ou com meu amigo, e chamei ele de idiota, de tolo, de besta, de retardado, sei lá do que. Isso é errado, isso é pecado. E aí eu vou, puxa vida, tá sujo também, Jesus me perdoa. Tá? Então serve como espelho para ver como está a minha vida. E quando a gente olha os mandamentos e faz uma análise sincera, e a gente fala de verdade com a gente mesmo, a gente vê que a gente errou, pisou na bola um monte de vezes, e a gente precisa do perdão. Tá? E o terceiro uso da lei a gente chama de norma ou guia. Como é que funciona isso? Imaginem uma estrada cheia de curvas, tá? Uma rua cheia de curvas. Então, a lei serve como guia para que eu ande dentro dessa estrada. Em volta da estrada, vamos imaginar assim, que em volta da estrada, por cima do meio-fio, no gramado, na ribanceira, qualquer lugar fora da estrada está lá
primeiro mandamento, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Então, se eu andar no meio dessa estrada, respeitando os mandamentos, eu vou andar conforme Deus quer. Se eu saio um pouquinho, pego no meio fio ali, estou começando a pecar, eu penso, opa, está errado, deixa eu voltar. Se eu atravesso por cima do meio fio, saio fora da pista, eu também vou ver que está errado, porque começa a saculejar o carro e vou voltar para a estrada. A lei como norma ou como guia, tem essa, de guia mesmo, de guiar, tem essa função. Como é que eu vou viver? Então eu olho para os mandamentos, é para eu não matar, joia. É para eu não roubar, ok. É para eu não falar mal das pessoas, ok. É para eu respeitar pai e mãe, ok. É para eu santificar o dia do descanso, ok. E eu vou andar pelo meio desses mandamentos, para que eu ande conforme Deus espera. Tá bem? Então vamos lá, de novo, para revisar. A lei de Deus tem 3 funções: freio, para parar a bagunça, o caos no mundo; espelho, e aí começa a funcionar. A primeira vale para todo mundo, lembram? Freio vale para o mundo inteiro. As outras 2 só para cristãos. Espelho, e o espelho é para que eu veja os mandamentos e ver se eu estou bem ou se eu preciso de perdão, entra o Evangelho. E norma, ou guia, que é como eu vou andar, como eu vou viver a minha vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os mandamentos que Deus me dá. Tá bem? Não se preocupem de não entender muito bem sobre lei e evangelho. A gente vai aprendendo isso com a vida. A gente vai aprendendo aos poucos o quanto a lei nos machuca, o quanto a lei dói na gente. Tu pecou, tu errou, isso machuca a gente. E a gente vai aprendendo isso com o tempo. E o quanto o evangelho é bom, o quanto o evangelho é: Jesus te perdoa, tu é perdoado, os teus pecados estão todos esquecidos. A gente vai continuar estudando lei e evangelho durante toda a instrução, durante todo esse ano e o próximo. Toda a instrução a gente vai ver sobre lei e evangelho, tá? Mas entendam, lei sempre acusa, sempre mostra o nosso pecado, sempre mostra que Deus fica irritado, irado com as nossas coisas. O evangelho mostra Jesus Cristo, mostra o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia. Mostra que Jesus morreu na cruz e nos dá o perdão dos pecados, a vida eterna, a salvação, a vida eterna no céu. Tá bem? Eu imagino que vocês já tenham feito a lição, da lição 2 ali, todas as atividades. Se vocês não fizeram ainda, façam agora, tá? Façam essa lição para que ela fique redondinha. Eu acho que ainda hoje, na pior das hipóteses, amanhã, eu já vou mandar a lição 3, porque esse aqui era só o final da lição 2. E eu já vou mandar a lição 3 para vocês olharem também, tá? Como tarefinha, eu adoro dar tarefa, vocês sabem disso. Como tarefa, eu quero que vocês memorizem, com as abreviaturas, os 15 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras. Esses 15, tá? Nessa ordem e com as abreviaturas ali, tá? Cuidem, tá? Esdras, por exemplo, tem Esdras e tem Esther. São 2 livros que a abreviatura é muito parecida, então cuidem com essas abreviaturas, tá? Porque a gente vai usar elas a vida inteira, então memorizem certinho, tá bom? Boa aula para vocês, espero que os pais ajudem vocês nas aulas. A gente se vê logo logo.